Estamos aqui, Senhor, reunidos para tentar aprender um pouco mais sobre as tuas palavras, Senhor. Dá-nos o entendimento necessário para a compreensão de tudo aquilo que será mencionado hoje. Que possamos colocar em prática e aprender a amar mais os seres humanos. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja. Essa prece de permissão para iniciar o estudo da noite. Aí você lê e comenta, Zé. Tudo bem, vamos lá. Me perdi aqui, peraí. Isso quando ele sobe, vai lá pro última página. Vamos lá. Mensagem. Pronto, vamos lá. Mensagem do livro Pão Nosso, capítulo 148 da editora FEB. O versículo: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37. O título: Ceifeiros. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim a seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados, desanimados, deprimidos e errantes, itinerantes, vagantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas, entristecidas, e olhos súplices em penoso abatimento, enfraquecimento, debilidade. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, rodeado, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados, desiludidos, continua passando no mundo, em fileira crescente, através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. A página é muito bela. Emmanuel faz várias comparações durante o texto que são fantásticas e algo que fica até difícil para a gente compreender, né? São sentimentos ainda distantes que nós não consolidamos ainda no nosso mundo íntimo. É muito complicado imaginarmos que, e a página traz esse ponto de vista, né? Traz esse recurso e esclarece em profundidade com relação a isso, imaginarmos, por exemplo, que evolução para o amor e a sabedoria é de si para consigo e somente para si mesmo. Que todos os recursos que você está desenvolvendo e tudo que você pede a Deus e recebe de Deus é para você. Não é. Nunca foi.
todos os recursos nos são ofertados para operarmos da melhor maneira possível, da maneira como o Pai aguarda cada um de nós. Então, é extremamente sensível essa página, porque ele trata realmente de sentimentos que ainda não animamos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, né? Vamos supor que você aprende a fazer uma receita nova de um super bolo maravilhoso, super gostoso, saboroso, super saudável, que todos possivelmente irão adorar. A sua primeira reação será fazer o possível, não só de produzir o bolo, mas igualmente de compartilhar a receita, que você levou meses e meses tentando, testando, adaptando, alterando, desenvolvendo. Você vai pegar todo aquele seu esforço e vai dar de graça para outra pessoa? Ou você vai anotar num caderninho, trancar numa gaveta, onde ninguém mais vai saber, só você? Porque você acredita que todos os recursos que você tinha disponível, você tinha que empenhar e desenvolver para você servir o bolo. Mas a receita é para que outras pessoas não passem pelo mesmo dilema, não passem pelas mesmas dificuldades. Esse é o papel do ceifeiro. O ceifeiro, ele não trabalha para si mesmo, ele trabalha sempre para o próximo. Não existe, ele já não vive mais aquela ideia de que existe de alguma maneira fora de Deus e fora do próximo. Ele vive a essência do próximo. Ele acaba de aprender uma coisa a preocupação seguinte dele é como é que ele vai espalhar essa boa nova para todos. Então, quando Jesus vem falar sobre o Evangelho, a gente toma um susto. A gente acha que o Evangelho é um conjunto de ferramentas para você se transformar de fora para dentro. Espera aí, eu vou aprender isso, eu vou dar 3 chacoalhadas com o meu braço, vou balançar a cabeça mais 10 vezes, vou concordar com tudo e pronto, estou evoluindo. Não está evoluindo. Evolução é exercício. E o exercício é mergulhar nessa messe. A gente vai chegar nesse ponto do texto. Vamos costurar devagarzinho o texto para a gente entender esse contexto geral. Então, a ideia desse apanhado geral inicial é mais para a gente pescar essa ideia principal. Então, olha só, quando a gente lê esse versículo, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Aí, o que a maioria das pessoas entenderam esse versículo? Entenderam do ponto de vista material. Acharam que tinha alguma coisa a ver com a matéria. Acharam que tinha alguma coisa a ver com, nossa, existe uma grande trabalho, uma grande tarefa para desenvolver o planeta Terra em recursos de mais facilidade, mais estradas, mais comércios. Tudo isso é natural, mas a essência não é essa. Muito menos com relação ao ceifeiro. O ceifeiro, ele vive um sentimento diferente. É sobre isso que é a página. Afinal de contas, quem são esses ceifeiros que vivem esse sentimento de preocupação, zelo e amor por todos o tempo todo? E da onde surge isso? Então ele prossegue. Vamos pegar aqui um pouquinho mais do pensamento de Emmanuel. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo. Estou deixando claro. Não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo. Muita coisa mudou no mundo, muitas situações se alteraram, e eu estou me beneficiando, eu estou fazendo a colheita, eu estou me beneficiando desses recursos que foram desenvolvidos na humanidade. Porque alguém pode falar isso, né? Não, poxa, surgiu o Consolador Prometido, aí eu vou fazer a colheita dos recursos do Consolador Prometido. Não é disso que ele está falando, isso não é ser ceifeiro. Não é isso, ok? Só para vocês entenderem como é difícil. Ele começa falando o que não é. Todas as vezes que Emmanuel começa um texto falando o que não é, pode apostar que é complicado. Porque, ou seja, ele está deixando claro, olha, a primeira reação de vocês vai ser imaginar que o ceifeiro ele está colhendo
os recursos de desenvolvimento que o planeta foi gerado, tanto em relação à parte científica, tanto em relação à parte filosófica, quanto em relação até a alguns sentimentos, alguns rudimentos de sentimentos religiosos. E já deixa claro, não é isso. Não é esse o ensinamento aqui. É raro você ver Emmanuel chegar assim e falar, não é isso. Aí ele deixa claro, mas sim, a seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Então, quando Jesus veio à Terra e deixou claro que ele estava vindo em nome do Pai, a maioria das pessoas fala o Evangelho de Jesus. Não, o Evangelho não é de Jesus, o Evangelho é de Deus. Jesus veio dar o devido sentimento que todos nós deveríamos já estar exercendo com relação a essa boa nova. É esse o grande problema. Não é isso que Jesus sempre falava? Qual é o nome da nossa doutrina? Evangelho. E foi proposital. Porque, na verdade, a palavra evangelho já era usada no passado. O Império Romano usava a palavra evangelho no passado. Evangelho, né? Na descrição mais próxima do latim. Vamos fazer um paralelo. Como que o Império Romano utilizava a expressão evangelho? Evangelho é uma única palavra, né, que significa boa nova, boa notícia. Eis a boa notícia. Então, por exemplo, ele chegava no lugar, num certo vilarejo, com um certo grupamento de pessoas, onde as pessoas viviam, mandava primeiro uma pessoa com estandarte, avisando, Evangelho, eis que chega até a sua terra. Era assim que era anunciado, tá? Eis que chega a sua terra o Império Romano. Vai trazer justiça, aquedutos, internet banda larga. Vai trazer carros, vai trazer justiça. Vai ter um palácio da justiça. Quem invadir a sua casa vai ter que ser julgado e poderá ser condenado à morte. Vocês estão percebendo? Nós só conhecemos na prática o evangelho materialista, que é o evangelho ainda do Império Romano. Mas não é esse evangelho que Jesus trouxe. Jesus não viveu nem 1 milímetro, nada, com relação ao evangelho do Império Romano. E também não se opôs aos recursos que foram trazidos à Terra como ferramentas e graus de organização. Ele não falou nada contra. Quando foi questionado o que ele achava de César, o que ele achava do Império Romano, e mostraram para ele, e as pessoas tinham o denário, né, a moedinha da época que circulava, né, sob controle do Império Romano. Jesus pega e pergunta, qual é a marca que está no denário? A pessoa pega a moedinha, olha, é de César. Então, dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Mas o que ele quis dizer com isso? Que tem a ver com essa página. A gente não compreende. Olha, vocês não estão compreendendo. Vocês são espíritos. Vocês não conseguem manipular fluidos com naturalidade. Vocês não têm poder de equilíbrio básico essencial, nem de ajudar as pessoas que vocês mais amam. Vocês receberam o benefício de reencarnar, receberam o benefício de estar encarnado, de poder estar treinando e se capacitando para se aprimorar intelectualmente e se aproximar de sentimentos mais nobres. Então é algo totalmente diferente. O Evangelho ele sempre existiu na Terra. Jesus só veio à Terra mostrar como se vive essa boa nova de Deus. Porque existia uma boa notícia materialista e o que Jesus se aproveitou? Deixa eu pegar a percepção da maioria, todo mundo entendeu o benefício. Alguém aqui reclama de água encanada? Eu não vejo ninguém reclamando, né, pegando picareta, quebrando a calçada, falando água encanada na minha casa não. Cancela a conta, não quero saber de água encanada. Eu agora vou buscar água da chuva ou eu vou andar não sei quantos quilômetros até um riacho e vou catar água e vou filtrar. Eu não vejo as pessoas falando isso.
Eu vejo a maioria falando assim, nossa, que maravilha é ter água encanada em casa. Você volta alguns séculos atrás, para você abrir uma torneira, primeiro que não existia torneira, né? Para você conseguir água em casa, você tinha que pegar a água em algum lugar. Ué. Então o Império Romano vem e traz esses recursos. Olha, fique tranquilo, você não precisa mais ficar se aventurando. Aí quando você está indo lá com a vasilha na cabeça para ir lá buscar água, existem pessoas que vão tentar te assaltar, vão tentar roubar seu vasilhame, vão tentar te assassinar. Era um caos generalizado. A gente não compreende isso. A gente esquece. Como faz muitos séculos, a gente não lembra. Então, o que Jesus veio trazer com relação ao Evangelho e relembrar a todos? Porque ele deixou claro, eu não vim destruir a lei. A lei já é clara, a lei sempre esteve com vocês. E ele estava falando explicitamente para um grupo muito, muito compacto, que acaba servindo para todos nós, né? Jesus estava falando inicialmente para aquele grupamento de exilados de Capela. Aquele grupamento queria muito compreender como se transformar moralmente, como se transformar em essência, realmente transformação profunda. E ele pega e fala, não tem problema, eis a boa nova. Eis a boa nova. Essa boa nova vai alimentar, vai insuflar sentimentos mais nobres em vocês. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Temos que compreender também que Deus sempre forneceu, né? Deus não começou a funcionar só depois que Jesus de Nazaré esteve aqui conosco, não é verdade? Ele sempre operou, sempre esteve trabalhando e se empenhando por todos nós. Igualmente o Cristo. Igualmente o Cristo. Ele sempre continuou operando, trabalhando e trabalhando por todos nós. Então, somente o conceito que Kardec vem trabalhar no Livro dos Espíritos, igualmente no Livro dos Médios e tantas outras obras, o chamado Espírito Guia ou Anjo da Guarda, o que ele está dizendo? Não vai faltar inspirações para você desejar algo melhor, tentar fazer algo melhor. E igualmente, há todo o amparo para consolar esses corações maltratados, bem sofridos. Porque é essa a ideia, né? A seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Então, são recursos que sempre esteve à disposição, sempre foi ventilado, só que nós não percebíamos. Então, é disso que ele está falando. Como que você vai absorver esses recursos e o que você vai fazer com eles? O que você vai fazer com esses recursos da Boa Nova? Então ele continua. Vai ficar mais claro agora. Naquela hora permanecia em torno do mestre a turba de corações desalentados. Pessoal desanimado, deprimido, errantes, pessoal vagante, itinerante, não tinha muitas funções, a pessoa não sabia o que tinha que fazer no dia seguinte, todo mundo perdido. E Mateus pontuou muito bem. Nossa, parece um rebanho sem pastor. Parece um rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas, olhos súplices, em penoso abatimento. Ou seja, não era simplesmente só um aspecto de desgaste físico. Não era simplesmente o desgaste físico por ter andado muito, por estar cansado, por estar com fome, por estar com sede. Não era só isso. Existia algo mais pesado naquelas almas. Existia um abatimento mais profundo. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara, realmente grande, ladeada, ou seja, rodeado, porém, de raros ceifeiros. Então, quando Jesus inicia com os 12 apóstolos essa tarefa, não estamos falando aqui também que os 12 apóstolos entenderam de imediato a mensagem, a complexidade que é o significado do Evangelho, dessa boa nova, que não é boa nova materialista, não é a boa nova do Império Romano. Não se enganem, ainda acreditamos que felicidade é a boa nova do Império Romano. Se algum dia alguém chegar e falar o seguinte, olha, toda a sua rua, eu vou quebrar ela toda, vou destruí-la toda,
e vou transformá-la igual aquelas casinhas americanas. Graminha na frente, né? Cimentadinho liso, todo mundo tem seus quintais, aquela coisinha tudo repetida. E todo mundo separado um do outro, individualizado. Como você admira aquilo? As camadas casinhas brancas, casinhas amarelas de cerquinhas brancas, você vai achar que está conseguindo o quê? A melhor situação para a sua vida. Só que é um recurso material. Daqui a pouco você desencarna e vai ter que ficar, isso vai ficar para trás. Daqui a pouco tem um terremoto, acaba tudo. Daqui a pouco vem um vulcão, destrói tudo. É perecível, vai acabar, não vai ficar. E você continuará existindo. Então, que boa nova é essa que Jesus está falando? E que boa nova é essa que Jesus ergueu esse símbolo da seara, da seara. Porque tudo ele dizia que veio cumprir em nome do Pai. E que ele estava a serviço do Pai, nunca era a serviço dele. Jesus nunca falou em nome próprio. Nunca, nem um minuto. Aí ele continua. É que o Evangelho, essa parte é importante, hein? É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe. Eu demorei para entender essa palavra aqui, messe. Mano, é muito profundo. Acho umas palavras impressionantes. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe. Ou seja, esse conjunto de sentimentos, de como você viver a vida de uma maneira diferente, que Jesus veio dar esse exemplo. Ou seja, veio dar o exemplo, olha só, vou pegar as leis que vocês aprenderam e vou vivê-las. Só que vou viver os sentimentos que estão atrelados a essas leis, que vocês ainda não aprenderam. Isso é a essência da Boa Nova. Ou seja, a Boa Nova é uma filosofia de vida. Quanto mais você crescer nesses sentimentos, mais você está orbitando em torno do Pai. Então ele está dizendo, é que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe. Messe. Mas o que significa messe? É um terreno dedicado ao cultivo e que se encontra em boas condições para a colheita. Não tem um sinônimo direto, desculpa. Não tem. Eu procurei, mas não tem. Alguém pode falar que é... Enfim, cada um vai buscar de uma maneira. Mas eu achei o mais profundo comparação foi essa aqui. Terreno dedicado ao cultivo. Ou seja, o que o Evangelho ele está te apresentando? Existe todo um terreno novo que vocês não conhecem, que vocês precisam aprender a gerar sentimentos nesse novo terreno. E fiquem tranquilos, esse terreno está disponível para vocês. Ele está sendo suprido a vocês. Só que ninguém vai poder assumir a sua vontade. Você que vai ter que ter a vontade de querer viver esses sentimentos. Ou seja, o terreno está lá. Ele está cultivado. O terreno dedicado ao cultivo e que já se encontra em boas condições para a colheita. Por que ele já se encontra em boas condições? A humanidade já estava preparada para receber o Evangelho. Não era em qualquer época que ele poderia receber o exemplo de sentimentos mais nobres, o exemplo de sentimentos mais puros. Alguém falar, eu quero amparar a todos, porque é algo que me faz bem e, acima de tudo, eu estou cumprindo uma vontade divina. Se você fala isso um século atrás, 3 séculos atrás, 5 séculos atrás, alguém ia falar, então você é um escravo de Deus. E cada época, se bobear, vamos falar ainda hoje, né? Então, quando ele comenta sobre isso, quando o Emmanuel detalha dessa maneira, que agora, né, mais do que nunca, esse Evangelho que permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano, destinada a enriquecer o espírito humano. Enriquecer de quê? Não é de coisas materiais. Enriquecer de sentimentos que nós não temos. E de sabedoria, de saber escolher como melhor se portar, aprender como produzir um bem melhor do que teríamos condições de produzir imaginando sozinhos. Essa é a ideia, essa é a essência. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa, ou seja, olha só que estranho. Ué, mas eu ainda não entendi. Como assim ceifar? Ceifar é colher, né? Você corta lá e vai colher, não é isso?
É muito reduzido. Sim, porque você vai ter que pegar esse recurso, vai ter que pegar esses sentimentos que agora você anima e colocar em prática. A prática desses sentimentos é a colheita que você acabou de fazer. Você entendeu qual é o princípio desses sentimentos. Você conseguiu animar, começou a animar esses sentimentos. Agora você tem que treinar esses sentimentos. É treinamento. Várias pessoas falam assim, não, o sentimento de mãe é o mais profundo, é o mais complexo da Terra atualmente. Não existe sentimento melhor, maior, superior. Você tem certeza que é oriundo, essencialmente, da consciência dessa mãe? Você tem certeza que não foi estimulado, que não foi ventilado durante milhares de anos, ou quiçá milhões de anos, e sendo estimulado a que esse sentimento fosse cada vez crescendo cada vez mais? É óbvio que foi estimulado. É óbvio que não foi uma construção daquela alma individualmente. Foram sentimentos estimulados. Então, todo princípio chamado princípio religioso, aliás, a gente pode resumir a religião com uma única palavra. Religião é um sentimento. É um sentimento. É o sentimento mais nobre de estar a serviço do Pai e fazer as atividades do dia como o Pai gostaria que fizéssemos. Não, como é que Deus acredita que eu iria executar essa e essa convivência com essas pessoas esquisitas, já classificamos como esquisitas, com aquela outra e aquele outro é cheio de defeito, e com aqueles outros dois que me ofendeu? Deus acredita plenamente que os seus sentimentos que você já anima são capazes de se manifestar em bondade para com todos, em compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias, e perdão de todas as ofensas. Ele já tem certeza que você é capaz de pegar esses recursos que já lhe foram cultivados, animados na sua consciência, no seu mundo íntimo, e que você pode colher agora os recursos de pensar e agir dessa maneira, e sentir a vida dessa maneira. Mas a gente tem que ter um princípio diferenciado chamado vontade. Então, a maioria guarda o trigo beneficiado, ou o pão completo, para alimentação própria. E é verdade. Hoje estamos vivendo uma época impressionante. Tudo está pronto. Você entra no supermercado, está lá o arroz, você não tem que correr para colher. Você não tem nem que plantar. Você não tem nem que pegar o arroz e tirar a casca, porque antigamente só vendia arroz com casca, né? Até hoje, o arroz internacionalmente comercializado, ele é comercializado com casca em grandes sacas de 100 quilos. Aí a pessoa processa o arroz até deixar ele sem casca e depois disponibilizar para todos. Sai mais em conta, né? Financeiramente falando. Mas está lá pronto. Você não tem que fazer nada. Você só vai lá pegar e botar um pouquinho de água para dentro dele, né? Chamado cozinhar, ou deveria ser aquificar, né? Colocar água para dentro do alimento, que é exatamente isso que nós fazemos quando estamos cozinhando um alimento. Você não altera as moléculas do alimento. Você bota água para dentro do alimento para ele ficar macio e fácil de mastigar, né? Isso significa cozinhar. É botar água dentro. Somente essa parte. Então, o que Deus aguarda de todos nós? Olha, vocês já possuem tudo à disposição de vocês. Coloque agora a água da sua vontade nesses recursos, dinamize eles e transforme eles em processos atuantes em todos os lugares onde você estiver, seja no local de trabalho, em qualquer local. Então, a gente tem que parar com essa mania de aguardar tudo feito. E todas as vezes que nós somos chamados a ajudar, amparar, socorrer, produzir algo em benefício de outro, agradeça. Ou seja, foi todo desenhado esse cenário para você só ir lá e manifestar o seu sentimento já elaborado. Ah, mas tem pessoas que não manifestam o sentimento de forma adequada. Ou então alguém vai falar assim, mas eu também não sei manifestar meu sentimento de forma adequada. Não importa se você tem consciência plena ou não, você já está nesse processo. Você já está nesse processo de desenvolvimento. Não tem escolha.
Não tem escolha. Então vão ter pessoas que são esposos, esposas, filhos, filhas, envolvidas em núcleos familiares. E nos núcleos familiares, todos já estão coparticipando. Alguns de contra vontade, outros de boa vontade, outros sem vontade nenhuma, mas já estão mergulhados no projeto. O projeto da Boa Nova funciona, quer você tenha consciência ou não. Com você participando da sua consciência, você consegue dinamizar sentimentos cada vez melhores e maiores. E não só o mínimo do mínimo que a estrutura reencarnatória te impõe. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho, as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Aí todo mundo fica assim, essa frase aqui você pode perguntar, Emmanuel não está batendo bem na cabeça. Não faz sentido o que ele está escrevendo. Olha que coisa esquisita. Como assim? Como é que eu vou querer recolher alguma coisa? Como é que eu vou querer recolher alguma coisa baseado em temporais, rigor de trabalho e perigosas surpresas? Gente, isso é estudar, não tem jeito. A gente tem que questionar o texto. Por que ele está falando assim? Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas, que o esforço de colher reclama. Então, vou dar um exemplo bem simples. Várias pessoas aqui vão entender esse exemplo. Você, antes de reencarnar, decidiu ser mãe de alguém. É um espírito muito que você ama muito, tem um carinho, uma afeição muito profunda, e você resolve reencarnar com essa pessoa. Mas você sabe que vão ter turbulências. Você não sabe em detalhes todas as turbulências. Mas você ama profundamente esse ser, ou essa outra, ou a filha, ou filho, não importa. E você resolve ser mãe. Vai ter febre? Vai. Vai ter situações difíceis? Vai. Vai cair no chão, pode quebrar um braço e ter que correr para o hospital? Vai. Vai ter situações de muita dificuldade? Vai. Você vai ter que dividir seu tempo com o trabalho físico para poder animar durante alguns minutinhos só sentimentos nobres, justos de convivência, ali por um curto espaço de tempo, calculando as horas da semana, né? 168 horas, um terço a gente está fora do corpo físico, em outras atividades, e aquela alma que você queria estar em contato, você percebe que não tem como estar em contato continuamente. E outra coisa, para você aceitar reencarnar, você vai ter que aceitar reencarnar num grupo e naquela escala e estrutura genética daquele grupo. Ah, mas aquelas pessoas têm problema nos rins. Você vai nascer com os rins um pouquinho alterado também. É geneticamente necessário. E aí, você continua trabalhando em desenvolver sentimentos nobres, justos, em animar o sentimento de amor, mesmo em condições adversas? Então é isso que ele está falando. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama. Ué, você não plantou amor durante vários séculos com aquela pessoa? Plantei. Ah, mas por que eu estou classificando as situações da vida como temporais, como rigor de trabalho, como surpresas perigosas? Por que eu estou classificando isso? Por que eu estou sentindo a vida dessa maneira? Muito simples. Kardec explicou isso claramente. Qual é a fonte de todas qual a principal fonte de todos os nossos problemas com relação à felicidade? As nossas imperfeições morais. Se você fosse moralmente, já 100% moralmente desenvolvido, você ia passar por temporais compreendendo que é tudo natural, tudo faz parte, é todo um processo, e eu tenho que, nesses temporais, manter a calma, manter a confiança e auxiliar aonde eu puder auxiliar.
Igualmente no rigor do trabalho. Ah, mas eu trabalho 8 horas por dia, e mais 1 hora de translado para cá e para lá, e é muito difícil, as pessoas estão zangadas na rua, as pessoas... Não tem problema, você vai e cumpre. Porque você sabe que você vai trazer aqueles recursos necessários para manter as suas condições do seu lar. E para você é uma honra poder se esfolar e, né, e se maltratar, literalmente, para levar recursos que às vezes nem é para você mesma. São para os seus filhos, para suas filhas, para alguém que está adoecido, para sua mãe que está adoecida. É um privilégio poder guerrear contra você mesmo em nome de algo melhor, que é a melhoria e os recursos bem desenvolvidos para todos que estão à sua volta da sua consciência. É isso. Então a gente fica assim, poxa, então quer dizer que todas as vezes que eu me lanço aqui na Terra para, né, colher, que é isso que está falando, você vai colher os recursos. Só que esse colher o recurso, nós estamos acostumados a colher algo que é estático. Só que os recursos da Boa Nova não são estáticos, são sentimentos. E esses sentimentos têm que entrar em operação. Então, se está no temporal, você faz prece, você busca ajuda, você se equilibra, você não se revolta, não se chateia, não fica zangado. E se ficava antes, não quer ficar mais. Nossa, isso aqui me chateava tanto antigamente. Eu mergulhava, eu via que começava uma chateação sobre isso, eu já mergulhava de cabeça na chateação. Que eu tinha que demonstrar para todo mundo que isso me chateava. Hoje em dia, eu fujo de querer fazer esse exercício. Eu não preciso ficar demonstrando para as pessoas que tal coisa ou outra coisa me chateia. Eu tenho que me libertar que aquela situação me provoque algo que altere o meu equilíbrio. Eu tenho que buscar equilíbrio nas situações adversas. Aí você vai exercer o amor nesse contexto. Você vai poder colher os recursos da Boa Nova nesse contexto. É aqui que o ceifeiro funciona. Então você fica observando, né? Várias pessoas, né, com princípios de idolatria, com certas figuras do espiritismo, certos nomes do espiritismo. Quem você admira mais? Essa pessoa ou uma mulher que está cuidando às vezes de 2 crianças, 3 crianças sozinha porque o marido abandonou? E cuida e se doa completamente. Trabalha na rua o dia inteiro para poder manter os recursos da casa, manter os recursos. Isso é impagável. Isso é um trabalhador devotado. Aquelas almas estão dependentes da atuação de profunda renúncia daquela outra alma, daquela mãe. Então, aquelas almas que estão conseguindo renunciar para servir ao próximo em maior profundidade, elas estão colhendo os recursos do Evangelho. Porque ele veio à Terra para dinamizar. Ele veio à Terra, ele sempre esteve funcionando. Como eu estou falando aqui agora. Ele sempre esteve funcionando. Nós somos espíritos imortais. Então, ele sempre esteve funcionando. Estejamos no corpo físico ou não. Se queremos dar atenção a isso ou não, são outros 500, né? É nesse sentido que eu estou falando. Então, o Evangelho, a boa nova, essa boa notícia, que o Cristo veio dar o exemplo. Por escrito já estava mais do que escrito. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus não inventou o a teu próximo como a ti mesmo. Isso já existia. Mas por falta de sentimentos, a gente não compreendeu isso. E ainda não compreendemos 100%. Achamos que existe uma forma de viver fora do próximo. Como se pudéssemos nos desconectar do próximo. Não tem como se desconectar, porque o projeto, em essência, é coletivo, é por cooperação. Então não tem como se desconectar. Ah, mas fulano eu não consigo viver, Beltrano eu não consigo viver, é uma situação insuportável. É insuportável devido aos nossos próprios defeitos morais, às nossas imperfeições.
é que geram sofrimento, gera antagonismo, gera dificuldades, transforma as suas imperfeições, e é um trabalho hercúleo, né? E aí o que vai acontecer? Você vai se permitir a ser um trabalhador devotado e fiel. É isso que ele está dizendo nesse trecho. E que é difícil para a gente capturar, porque é um sentimento que a gente não anima no dia a dia. Né? A gente vai tolerando as coisas. Já que eu tenho que lavar a louça, né? Vou lavar, né? Já que eu tenho que varrer, né? Vou varrer, né? Já que tem essas crianças aqui me enchendo a paciência, né? Eu vou cuidar delas. O Lívia está aqui do meu lado. Aí o que acontece? A pessoa começa a animar sentimentos que são contrários de um trabalhador devotado. O trabalhador devotado e fiel à Boa Nova, para com a Boa Nova, o que ele faz? Ele pega os recursos dos sentimentos mais nobres que ele ainda não domina e ele põe em exercício. Porque ele sabe que todos esses sentimentos mais puros e mais nobres são originários em Deus. Deus anima esse sentimento mais puro e mais nobre. Então, a gente precisa realmente transformar a nossa percepção de vida, transformar a nossa percepção de situações. Porque alguém um dia pode perguntar assim para você: já que tais situações são difíceis, certo rigor do trabalho você não gosta, certas surpresas perigosas você não gosta, tudo bem, então não reencarna. Então não conviva com os grandes amores que você tem na sua vida e não vai encontrar outros também. Porque a família espiritual é enorme. Fique tranquila. Vive em isolamento, não tem problema. Vai dar ruim, hein? Então não tem jeito. O projeto da Boa Nova é para acolher a todos, envolver a todos em torno de um único ideal. Todos juntos operarmos em nome do Pai. Aí seremos trabalhadores devotados. Aí seremos trabalhadores fiéis. Então não quer dizer que as dificuldades vão se transformar. É que as dificuldades vão ser superadas. Eu gostava de correr 2 quilômetros. Eu não aguento correr 2 quilômetros. Não, mas agora eu quero correr 5. Mas você não aguenta correr 5. O que você faz? Treina. 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 Quando você vê, você está correndo o quê? Você está correndo 5 quilômetros. Aí continua treinando. Quando você vê, você está correndo 10 quilômetros. E a sua meta são 42 quilômetros. A maratona. Mas como é que eu vou cansar? Não estou conseguindo. Treina, treina, treina. Tudo na Terra nos educa com relação a isso. E o mesmo com relação aos sentimentos mais nobres. Temos que estar aptos a sermos ceifeiros, pegarmos esses sentimentos mais puros, que a gente sabe que não são oriundos da nossa consciência, não são oriundos dos nossos próprios sentimentos. São sentimentos muito mais nobres do que cada um de nós. E vamos pegar esses recursos que já temos alocados em nossos corações e vamos expandi-los, mesmo em situações adversas, mesmo em situações perigosas. Mas aí se eu tiver que dar a minha vida para salvar outra, a do meu filho, da minha filha, a maioria dos pais dariam a vida sem pensar. Pulariam no buraco. Qualquer desgraça, perto de um monstro, um jacaré, qualquer coisa. Para salvar a vida daquele ser que ele mais ama. Alguém pode falar assim: mas isso é egoísmo. Não é egoísmo. Isso é o trabalhador devotado e fiel, preocupado com o objetivo mais próximo. O seu objetivo mais próximo está no seu lar. Não está na Suíça, na Suécia, na Alemanha, no Cazaquistão, no Irã, no Iraque. Então, em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente através dos séculos. Por que a gente continua desesperados e desiludidos? Porque a gente não quer viver a Boa Nova. As pessoas cismaram que a Boa Nova é uma religião dos homens, que foi feita para controlar a humanidade. Isso foi ventilado durante séculos. Várias pessoas até hoje afirmam isso. Isso é só uma forma de controle para as mentes mais simples. Várias pessoas afirmam isso. Só que a pessoa não sabe o que é a grandeza de viver por amor.
e fazer tudo que está à sua volta por amor para com todos. E você não quer nada para você, mas você quer ver todos muito bem estruturados, muito bem estabelecidos. Não estou falando materialmente, eu estou falando em termos de consciência. Você quer ver a pessoa superar as suas próprias limitações, seus próprios defeitos, as suas próprias dificuldades, apoiadas por vezes num exemplo de amor, num exemplo de carinho, num exemplo que vai estimular paciência, num exemplo que vai estimular brandura, afabilidade, doçura. Né? Então, os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados, ou seja, sobrecarregados, né? Então, são sobrecarregados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. Então você vai ver um monte de espírito pedindo: ah, Senhor, me ajude. Ah, Senhor, resolva meus problemas. Ah, Senhor, me traz paz. Mas ele fica assim: olha só, vocês estão sendo desenvolvidos para servir ao Pai. E vocês querem que todos os recursos que cerquem a vocês fiquem servindo a vocês o tempo todo. Isso não vai dar certo. Uma hora vocês vão ter que parar de ser receptores de ajuda e passar a fazer o quê? Já que você recebeu a colheita, já anima sentimentos mais nobres, comece a operar em nome do Pai. Chegou a hora de você servir, devolver esses recursos. Se você já recebeu amor, e todos já receberam amor, está na hora de você devolver. Ah, mas o amor que eu recebi não presta. Ah, mas o amor que eu recebi foi ruim. Ah, várias pessoas falam isso, não sei se vocês já perceberam. Você conversa com um jovem, o jovem: ah, não, porque meu pai e a mãe não me amam como eu quero. Ah, não, porque isso... Mas é só, eles botaram você para a rua? Eles não cuidam de você? Eles não estão, de certa forma, cumprindo a missão deles? Ah, estão, mas eu acho que podia cumprir melhor. Ué, então você pegue a experiência deles, que você recebeu, e multiplique. Faça muito melhor. Ame muito mais. Se doe muito mais. E se alguém te pedir para você ficar a madrugada inteira acordado, você fica 3. Mostra que você está num processo de abnegação total. Realmente abnegado, envolvido, focado a se doar, a exercer as funções que a nossa consciência precisa exercer. A palavra amor, ela é complexa demais. Mas nós já sabemos quais são os pré-requisitos do amor: benevolência, indulgência e perdão. Sem benevolência, ou seja, ser bondoso para com todos, sem esperar nada em troca, nem de Deus. É isso que a gente tem que entender. Quando está sendo operário do Cristo, não é para receber benefício do Cristo, não. Já que eu sou operário, eu vou receber um pagamento, né? Não tem pagamento. O pagamento é você desconstruir conceitos equivocados na sua consciência. Você vai ficar feliz, você vai aprender a ter a felicidade de amparar a todos, de estar envolvido com todos, de se conectar com a parte mais importante para Deus, que é o coração do próximo. Ah, eu queria tanto fazer alguma coisa para Deus, que Deus percebesse, que Ele ficasse tudo feliz por mim. Quer? Atua profundamente, com o máximo de amor, com o máximo de empenho, no que é mais importante para Deus. O que é mais importante para Deus? A outra consciência revoltada, a outra consciência zangada, a outra consciência que acha que não tem jeito. Nossa, eu fiz tanta coisa ruim, acho que não vou ter jeito. Então é essa consciência que tem que trabalhar, que é o filho que se afastou da casa do pai, que nunca esteve absorvendo os recursos do pai. Agora, depois que você absorveu um monte de recurso, sempre esteve na casa do pai, você acha que você vai continuar na casa do pai eternamente sem fazer nada? Só pedindo para ele resolver todos os seus problemas? Essa fase passou de consciência. Né? Saímos da fase da infância espiritual, agora estamos na fase da maturidade espiritual. E a fase da maturidade espiritual clama de todos nós que aprendamos a agir como ceifeiro da boa nova. Ou seja, você pega aquele recurso, mas não é para você,
É para todos. E é para você pegar aquele recurso e dinamizar sentimentos nobres, cada vez mais justos, cada vez mais envolvidos e cada vez mais puros, né? Então ele continua. Só repetir esse trechinho para não ficar truncado. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. O que ele está dizendo? Vocês já possuem acesso ao alimento da vida eterna. Se alimente. Daqui a pouco você está pedindo para alguém mastigar para você. Mas eu não consigo ter um sentimento de bondade. Mas você tentou? Eu tentei 3 vezes. Não, tenta 30.000. Bota na parede. Eu vou tentar 30.000 vezes fazer uma bondade para fulano. Sem fazer de má vontade. Sem fazer de contrariedade. Sem fazer zangado. Sem fazer revoltado. Eu vou marcar ali, né? Coisas simples. Vamos dizer que alguém na sua casa adora um café. Mas a pessoa, você vai fazer o café, a pessoa vai reclamar que está muito quente. Você vai fazer um pouco mais frio, a pessoa vai reclamar que está frio. Você vai botar um pouco de açúcar, vai dizer que está com muito açúcar. Você vai tirar um pouco do açúcar, ela vai dizer que está com pouco açúcar. Aí você faz isso. Mas faz isso 30.000 vezes. E faça todas as vezes com amor e por amor. Sem se chatear, sem se revoltar. Esse é o convite da Boa Nova. Anime sentimentos complexos. Viva, absorva esses recursos que você tem fome para a sua vida, como essência. Faça isso, vai dar certo. Quem garante isso é o Cristo. Dá certo. Anime os sentimentos da Boa Nova que vai dar certo. E no livro Boa Nova, por exemplo, eu gosto de citar muito o livro Boa Nova, é uma obra que eu tenho uma profunda admiração. Em vários momentos o Cristo fala isso para os discípulos. É impressionante, parece que está falando do nosso lado. Quantas vezes coisas simples nos tiram a paciência, nos tiram a paz, nos tiram o equilíbrio. Aí você fica, poxa, por quê? Se reequilibra na hora. Busque sintonias mais nobres. Busque se reestruturar. E busque se alimentar dos recursos valorosos que o Evangelho já oferta para você, porque esses recursos já estão em você. Essa que é a parte dura de ouvir. Os recursos que Deus desenvolveu para o seu projeto reencarnatório, para o seu projeto durante milhões de anos, esses recursos já estão em nós, adormecidos. À medida que a gente vai treinar, a gente melhora. Eu lembro quando eu era criança, eu via uma pessoa digitando na máquina de escrever, no caso era meu pai, eu vi ele escrevendo com todos os dedos, teclando com todos os dedos. Eu ficava olhando aquilo, como é que ele sabe onde está cada letra? Isso é um absurdo. Eu nunca vou conseguir aprender isso. Isso é um absurdo. Eu ficava olhando aquilo, ficava impressionado, né? Aí um dia eu tive que entrar, né? Na época era quase que mandatório, né? Todas as pessoas tinham que aprender datilografia em máquina de escrever, máquina mecânica. Aí lá fui eu, né? Ainda adolescente, para aprender datilografia. Aí estou lá fazendo aquele exercício. Eu olhava aquele exercício e falava assim: isso nunca vai funcionar comigo. Isso nunca vai dar certo. São teclas demais. Eu não vou lembrar, eu não vou conseguir construir na minha cabeça as palavras, as letras, para que tudo se encadeie e escreva nessa velocidade. E fiquei nessa negação durante um bom tempo. E depois eu pensei, melhor para. Eu não, né? De repente alguém, né, deve ter soprado na minha cabeça, para de questionar o método. Segue o método. Depois se vê se funciona ou não. E aí eu fui me permitindo, criticando menos, julgando menos. E quando eu fui ver, eu comecei a escrever, e até escrever bem rápido, até a ponto de escrever até a faixa de 200 palavras por minuto. Para um adolescente... Você abre outra sala? Abro sim, falta um minuto. Fecha lá. Então tudo aqui na Terra nos estimula a perceber isso. Com relação aos sentimentos mais nobres, é a mesma coisa. A gente tem que treinar e colher esses recursos e usá-los para com todos.
aplicá-los os sentimentos que nós já desenvolvemos em todos. E esse quadro persistirá na Terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Então a gente não pode ficar só nessa, de ficar pedindo, Senhor, me ajuda, né? Faz o milagre em mim. Você já é o milagre. Está na hora de você, como milagre, ajudar todos que estão à sua volta, né? Essa é a essência que nós temos que despertar. Eu vou mandar Nós estamos, Andréia, que tem um livro que você... que fica na mesma página, né? É na página, a página 352. Tá ok, vou abrir aqui. Atendimento individual. Mas- Atendimento individualizado. Mas assim, alguém tem alguma pergunta para fazer da página inicial? Acabou que eu não dei espaço para ninguém perguntar nada. Alguém? Foi ótima a explicação. Achei interessante, Tonzelli, quando você... Desculpa, Ana. Você falou da mãe, né? Que se dedica da própria vida e tal. Aí eu lembrei do caso, né? Daquela senhora em que o filho estava... Acho que caiu, não sei se caiu um pé d'água, muita chuva, uma tromba d'água, alguma coisa assim. E o filho dela estava no rio, tomando banho de rio, e ele estava se afogando, né? E ela não sabia nadar. Ela mergulhou e salvou o filho. Ela mergulhou e salvou o filho dela, saiu no Fantástico, em todos os jornais, né? Então, assim, realmente, ela nem pensou, acho que ela nem, na hora, ela nem sabia se sabia nadar, se não sabia nadar. Foi aquela coisa de pum! E foi, né? Então, é uma alma que já está vivendo a Que já- essência. Essa é a essência, É entendeu? verdade. Então Verdade, as já pessoas, está as vivendo. pessoas distorceram tudo, né? Acreditaram que religião é a religião de Roma, né? A religião materialista, em que você está filiado em algum lugar, com nomenclatura, CPF contado, né? E na verdade não é isso. A questão é se o seu coração, né, está realmente vinculado, querendo se vincular a outras almas e exercer realmente o amor para com as outras almas. Porque Deus aguarda isso de nós, né? Porque tudo é o interior, né? Exatamente. O que é externo, não importa. A gente tem que viver o evangelho aqui dentro, né? Às vezes não é fácil, não, tá? Às vezes a gente passa por uma. Passa... Oi? Quase todo dia não é fácil. Às vezes a gente passa por uma situação tão difícil, que você não consegue. Eu queria até. O Tonzelli pode desligar um pouquinho aí a gravação? Problema nenhum. A página mesmo, Ana, me ajuda aí. 3.2 aí no atendimento individualizado. E Aí, eu- já fez o atendimento, viu, Luciane? Receita do Cristo, hein? a receita do Cristo não falha nunca. É difícil de executar porque requer muita coragem. Eu continuo perdido. 300 e... 3.2. Vai mais para baixo. Então tá no item 3.1? 3.2. Ah, 3.2. 3.2. Pelo menos um pouquinho vai dar, né? Atendimento individualizado. Vamos lá. Aí. Em outra obra, nos domínios da mediunidade, o mesmo autor relata um episódio de sono provocado pelos espíritos benfeitores, com o objetivo de atendimento individualizado. Eis a descrição. Nem sabia que a gente ia falar sobre isso aí. E me veio essa intuição do que a gente sai às vezes do sono, né, durante o sono, e recebe ajuda para poder retransformar os nossos sentimentos, né? Então vamos lá. Eis a descrição do fato, 2 pontos. Cuidadosamente, começaram ambos a aplicar-lhe passes sobre a cabeça, concentrando energia magnética ao longo das células corticais. Anésia viu-se presa de branda hipnose,
que ela própria atribuía ao cansaço e não relutou. Em breves instantes, deixava o corpo denso na prostração do sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Não parecia, contudo, tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. O que ele está dizendo aí? Cuidado. Por vezes você deixa o corpo físico sem consciência absoluta. Mas vamos lá. Centralizada no afeto ao marido, Jovino constituía-lhe obcecante preocupação. Reconheceu Teonília e Aulos por benfeitores e lançou-nos significativo olhar de simpatia. No entanto, mostrava-se atordoada, aflita. Queria ver o esposo, ouvir o esposo. O assistente Aulos, Aulos, deliberou satisfazê-la. Amparada pelos braços da admirável amiga Teonília, tomou a direção que lhe pareceu acertada, como quem possuía de antemão todos os dados necessários à localização do marido. Aulos, conosco, explicou que as almas, quando associadas em si, vivem ligadas umas às outras pela emanação magnética, superando obstáculos e distâncias. Em vasto salão de um clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher, que se fizera nossa conhecida, integrando um grupo alegre, em atitudes de profunda intimidade afetiva. Rodeada ao conjunto, diversas entidades, estranhas para nós, formavam vicioso círculo de vampiros, que não nos registraram a presença. Ao defrontar... Vamos dar uma pausa aqui, né? Toda vez que as pessoas narram, entregam e veem o nome vampiros, eu gosto de parar e explicar o que é isso. Porque muitas pessoas não entendem isso, né? Todos nós estamos interligados. Todos, de certa maneira, estamos interligados. Então, se você sai do corpo físico e você tem um objetivo, algum propósito em mente, e você é dependente desse propósito, não tenha dúvida, você não é o único que é dependente desses propósitos que você está buscando. Por exemplo, eu sou aficionado por leitura. Vou dar exemplos mais brandos. Eu sou aficionado por leitura. Eu quero ler inveteradamente. Não é que você quer absorver conhecimento para pôr em prática em alguma coisa, não. Você não vai ler o livro de marcenaria e no dia seguinte você vai se tornar um marceneiro. Você não quer a parte de se tornar um marceneiro. Eu estou dizendo só o vício de querer ler por ler. Né? Ler por ler. Não querer colocar nada em prática. Ok, você está lá lendo. Vão existir milhares de espíritos que têm esse mesmo objetivo. Que acreditam, de certa maneira, que a construção da sabedoria é simplesmente obter informações. Você não tem que formar a sua consciência em alguma prática. Só tem que se informar. Então, quando nossa consciência opera assim, pode ter certeza, outros espíritos que também tiveram experiências parecidas com a nossa, não exatamente iguais, perseguem as mesmas situações. E isso vale para tudo. Vale para a bebida alcoólica, vale para todos os tipos de dependências químicas, né? E dependências físicas, né? Que de certa forma também é um tipo de dependência química, né? Seja sexual ou não, continua sendo um tipo de dependência. Então, todos esses aspectos surgirão outras almas querendo se associar ao nosso pensamento. Né? Eles não têm mais corpo físico. Ele não tem mais aquela percepção física. O perispírito dele não está conectado a um corpo físico. Ele não tem como ele ter aquela sensação. Então ele tem que absorver a sensação de outra alma, de outra pessoa. Ele não consegue absorver diretamente. Então daí vem o termo vampiro, nesse sentido, ok? Não é o termo ventilado com relação à mídia, com relação aos meios de comunicação, de filmes, cria um monte de alegoria, é alguém que bebe sangue, que não sei o que lá, não é isso.
beber sangue é o de menos. O problema é ele beber os seus esforços, as suas energias para você amar, para você se desafiar. Ele beber, por exemplo, suas esperanças, beber sua harmonia. Isso é o pior de tudo, né? Então temos que ter esse devido cuidado de não entender a palavra vampiro no senso grosseiro que a humanidade entende, ok? Porque você vai ver que não vai ter espírito nenhum que vai... vou expulsar todos os vampiros, né? Espectro patrono, você vai fazer um espectro patrona. Você vai expulsar todos os dementadores. Não, você não vai expulsar. Não existe isso. É a sua mente que entra na frequência do pensamento daquelas mentes. E todos nós estamos, de certa forma, mergulhados em ondas mentais. A questão é com quais ondas mentais queremos nos associar. Queremos vibrar. Porque quando estamos vibrando, estamos nos associando, né? Aí ele continua. Ao defrontar... Ficou claro isso aqui, gente? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Para mim tá tranquilo. Porque várias pessoas perguntam sobre isso aqui, não entendem. E aquelas pessoas que fazem oferendas, oferece coisa para quem está desencarnado e tal. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, um dinheirinho e chegar para uma pessoa que é viciada em crack e falar assim, você vai ali e mata alguém, eu te dou mais 10 mil se você voltar aqui. O cara vai olhar para você e você quer mate mais 30, não? É esse o processo. Ele não consegue absorver os nutrientes que estão ali. Ele não consegue absorver os nutrientes diretamente. A forma que ele absorve são as formas mais animalizadas, né? Então o que ele absorve é o ritual. A pessoa que monta aquilo ali se embebeda, faz toda uma ritualística em que ele absorve as sensações do médium. Ok? Fisicamente falando, ele não tem como pegar a garrafa e beber. Ele não tem mais corpo físico, entendeu? Sim, mas pode falar, Luciane. Desculpa, só porque eu fui limpar Carlão no banheiro, perdi esse pedacinho que você falou. Muita gente tem dúvida, não sei o quê. Com a expressão vampiros, né? Porque ele comenta aqui, né? Em vasto salão de um clube noturno, estavam os dois lá. Eu peguei, até aí eu peguei. Aí comentou assim, rodeando esse conjunto, diversas entidades, ou seja, diversos espíritos, né? Estranhas para nós, entidades, ou seja, espíritos com aparência estranha, né? Tipo, se você pega, por exemplo, vai numa região onde tem pessoal que é viciado em crack, você vai na rua, você acha que está num filme de terror, cara. Você fala, isso aqui parece Zumbiland, meu irmão. Na Cracolândia. Parece um bando de zumbi, cara. Como é que alguém deixa chegar? Como é que a humanidade virou as costas para essas pessoas? Você fica chocado, porque você não entende, cara. Você acha que está num filme, né? Então, ao mesmo tempo, também a gente fica até com um pouco de receio, sabia? Também. Não, claro, porque você não sabe até que ponto você... Primeiro que a gente não tem nenhum treinamento para isso, mas às vezes você quer, sei lá, conversar ou até ajudar de alguma forma, perguntar se a pessoa sente fome, quer comer alguma coisa, mas eu fico sem saber direito como me posicionar numa situação dessa, sinceramente. Você tem sempre que se posicionar da forma como sua consciência e seu coração te permite. Você chegar e oferecer um prato de comida para a pessoa, não tem problema nenhum. Agora, não faz sentido você pegar R$500 e falar, vou dar R$500 para essa pessoa, para a pessoa sair dessa situação. Ela vai comprar tudo de droga. Ela vai se afundar. Não, aí não. Você vai lá e compra comida e entrega. Compra comida e entrega. Em algumas pessoas que eu já cruzei na rua, vi situação assim de rua, uma situação difícil, eu comprava um lanche e estava andando, tecnicamente eu comprei para mim. Aí eu chegava pra pessoa, você quer lanchar e tal, isso aqui eu comprei aqui a mais, né, e tal, você não quer não? Aí a pessoa aceita, beleza. Você fala também não, tem pessoas que falam não, né?
E tem, É, e tem, exatamente. e tem pessoas que querem ajudar tanto que se ofende quando alguém diz não à sua ajuda. Mas tu vai negar minha ajuda? Aí a pessoa tem orgulho da ajuda que está prestando. Já Acontece, aconteceu comigo também a gente de, não pode. de eu fazer isso, né? O companheiro foi no Rio, e nem foi aqui em São Gonçalo, não. Foi no Rio, no centro do Rio de Janeiro ali, bem perto, ali perto da Rio Branco ali. O companheiro virou e falou assim, mas só isso? Só isso você tem para me dar? Aí eu fiquei assim, Isso aconteceu comigo no Catete, né? Quando eu morava no Catete, foi muito engraçado. Eu tava morando num local onde toda noite apareciam numa outra rua paralela, dormiam várias pessoas na rua. Eu fui um frio danado, eu falei, poxa, eu vou, trabalhei ali. vou levar lá um pãozinho pra alguém, né? Comprei 2 pães, fatiei, aí levei o pão, né? Com um pouquinho de manteiga. Aí, quando tô lá dando pãozinho, poxa, mas você não fez nem um leitinho com chocolate quente pra gente, não? Aí todos eles se entreolharam, balançaram a cabeça assim, tipo, que isso? Eu falei, é verdade. Que É porque eu absurdo, não né? bebo leite. Eu não bebo leite, eu não fui nem amamentado. Eu não sou a favor de leite, mas eu não tenho leite em casa. Tudo bem, eu vou tentar achar. Você gosta muito de leite? Não, a gente adora leite com chocolate. Tá bom, eu vou buscar o leite. Aí eu fui lá na rua, fui no mercado, comprei o leite. Fui pra casa, esquentei o leite, botei na garrafa térmica e levei. Aí eles, poxa, agora sim. Claro que eu levei mais pão, né? Aí eles, poxa, agora sim. Eu falei, verdade, poxa, leitinho, né? Leitinho com chocolate. Tem que ter uns leitinhos com chocolate no frio, é bom demais. Então, mas assim, eles não estão errados, né? Assim, é claro que várias pessoas imaginam, já que a pessoa está pedindo, tem que aceitar qualquer coisa de qualquer jeito. Não é por aí, né? A gente também tem que entender. Não, Por exemplo, não, eu não tomo não. leite. Eu não tomo leite nunca. Eu só tomava quando era criança obrigada. Né? Mas nunca me adaptei a leite de vaca, eu tomava leite de cabra. Eu não suporto leite, eu não consigo entender esse hábito daqui do Ocidente de ficar tomando leite, é uma coisa para mim muito ruim. Então eu não gosto de leite de hipótese nenhuma. Então beber leite para mim é uma coisa esquisita. Então, assim, é um problema meu, pessoal, né? Mas só porque eu tenho esse problema, eu não posso querer impor pro outro, né? Mas realmente eu não tinha leite em casa e não tinha pensado nisso. Mas lá é impressionante. A prefeitura passava com ônibus. Aí vinha assistente social, conversava com eles. Vamos lá, vamos por não sei para onde, vamos para tal lugar. E eles não gostam, né? Muitos não querem ir. Eles não podem obrigar, né? Com força policial. Aqui não é Estados Unidos, né? Esses outros países, França, Estados Unidos, né? Quem já foi na França sabe o que eu estou falando. Assim que você chega no Charles de Gaulle, né? No acesso principal, é horrível o lugar, cara. É uma rua, um asfaltado, né? Você está chegando no canteiro, assim, superior, é cheio de palafita, cara. Como se fosse uma favelinha, de fora a fora. É chocante. Na França, você fica assim, poxa, mas... Não, mas aí é imigrante, não é francês. Pouco importa, né? Se é imigrante ou se é francês, né? Então, é uma situação muito difícil. Então, o que ele estava falando, voltando para o texto, retornando aqui. É, rodeando o conjunto, diversas entidades estranhas para nós formavam um vicioso círculo de vampiros que não nos registraram a presença. Então, assim, eles são atraídos pelo que todo mundo gosta, né? Por exemplo, se você começa a botar uma rodinha de samba, né? Tocando sambinha, não sei o quê. Pô, você acha que não vai atrair músicos, pessoas que gostam de samba? Vai participar, ele não pode pegar um instrumento e tocar. Quando você deixar o corpo físico, você vai falar assim, poxa, gostando daquela música, você só vai poder ouvir aquela música de novo pelos recursos bem treinados da sua memória. Se você não tiver bons recursos treinados da sua memória, você vai ter que esperar alguém tocar aquela música para você ouvir de novo. Senão você não vai ouvir. É esse que é o ponto dramático, né? E por vezes você não vai ouvir com a perfeição que você ouvia antes, estando com o corpo físico, né? Porque, entenda, quando você está desencarnado, você enxerga com os olhos do perispírito e ouve com os ouvidos do perispírito. Não necessariamente tem a mesma performance do corpo físico, tá? Então a gente tem que ter essa consciência.
Então ele continua. Ao defrontar o companheiro na posição em que se achava, a Anésia desferiu doloroso grito e caiu em pranto. Né? O marido, que ela tinha uma grande afeição, a pessoa que ela amava profundamente, tinha toda uma preocupação, estava ele lá numa esbórnia danada, né? Não vamos entrar no detalhe do que poderia ser, já que o texto não entra, não vamos dar margem à nossa imaginação, mas é claro que a Anésia, com certeza, reagiu dessa maneira por algum motivo, né? Desferiu um doloroso grito e caiu em pranto. Seguida por nós, recuou ferida, de aflição e assombro, e tão logo nos vimos na via pública, bafejados pelo ar leve da noite, o assistente abraçou-a paternalmente. Notando-a mais senhora de si, embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto, falou-lhe com extremado carinho: minha irmã, recomponha-se. Você orou, pedindo assistência espiritual, e aqui estamos, trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se. Não perca a esperança. Ela responde: esperança? Clamou a pobre criatura em lágrimas. Fui traída, miseravelmente traída. E o entendimento entre os dois prosseguia comovente e expressivo. Traída por quem? Por meu esposo, que falhou aos compromissos do casamento. Mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar aos menos bons? Mas Joviano, deixa eu dar uma pausa só aqui, para fazer um comentário rápido. É uma percepção, de novo, né? Os valores dos votos do casamento, que as pessoas chamam de sagrados, são os valores que cada alma anima em sua própria consciência, tá? São os sentimentos que cada um anima de si para consigo. Quando você casa no matrimônio aqui na Terra com alguém, na verdade você não está casando com a outra pessoa, não. Você está avisando para o seu mundo íntimo: eu quero conviver com esta pessoa e eu quero caminhar com essa pessoa o quanto for possível. E eu quero fazer o máximo por essa pessoa. Se ela fizer o máximo ou não, não me importa. Eu quero fazer o máximo. Então, o matrimônio é um projeto divino. Como todos os projetos de convivência são divinos. É óbvio que as almas estão se esforçando para fazer o melhor umas com as outras. É claro que as outras almas, tem certas almas que estão cheias de vícios, estão cheias de problemas. E talvez as pessoas geralmente assumem a tarefa de, não, eu quero mesmo com essa dificuldade, eu amo essa pessoa profundamente, eu quero estar em contato com ela. Mesmo ela tendo esses vícios, mesmo sabendo que no futuro eu vou perdê-la, eu tenho a chance de perder essa pessoa, a convivência dela, devido a um vício, a um problema. E aí tem vários, né? Pode ser vício sexual, pode ser vício com bebida alcoólica. Quem já conviveu com alcoólatra sabe o que eu estou falando. Chega um momento que é insuportável, é impossível. Fisicamente, o seu corpo físico passa a ser está em perigo. Porque a pessoa às vezes pode se alterar, pode ter N problemas que podem surgir, né? Então nós temos que entender que por vezes é só um tempo. Só vai excursionar durante um tempo. E a sua participação, com todo amor, com todo afinco, foi um contributo do seu um pouquinho de mais equilíbrio na consciência do outro cônjuge. Entendeu? Então a gente não pode querer, como o Espírito aqui está explicando para todos nós, imaginar que esse contrato é um contrato materialista. Ele não é um contrato materialista.
Ele é um contrato que a consciência faz de si para consigo. Então, se houve traição, há uma traição, a traição é de si para consigo. Aquela consciência está traindo os próprios valores dela mesma. Dela mesma. E tem casais que ficam casados durante décadas, mas um odeia o outro. Um fica espetando o outro. Os dois já se separaram. Os dois já estão se maltratando há muito tempo. Ou seja, os dois já estão em contrariedade com os próprios princípios que animaram antes de casar. Então, o rompimento do sentimento de união, o rompimento do sentimento de amor, a qual um ou outro ou ambos abortaram durante um certo por N motivos, é uma perda e uma deficiência de cada alma individualmente. Então, esse Isso. contrato selado na Terra, ele não é algo combinado. Não, porque o nosso amor... Não, cada um ama de um jeito. E cada um tem o seu potencial de amor. E cada um tem sua ligação com um princípio mais nobre. E um grau mais nobre. Se vai conseguir executar ou não, aí nós estamos nos testando, né? Mas pode falar, Luciane. Então, mas essa questão que você está falando aí do casamento, né? Sim, o que eu entendi que você quis dizer, assim, por exemplo, eu, né? Você, né? Pessoa que vai casar com o outro, ela se propõe, né, no plano espiritual, a ter fulano de tal como cônjuge. E que ela vai assumir, que ela vai aceitar, né, todas aquelas dificuldades, as deficiências, porque nós todos temos dificuldades, né? Morais, enfim, todos nós temos, ninguém aqui é perfeito, senão não estaria aqui na Terra. Então a gente vem com esse propósito, até talvez de um ajudar o outro, né, a melhorar e tal. Mas quando um dos cônjuges ele quebra como é que eu vou dizer? Esse acordo, sei lá, que se pode falar assim, mas é da própria consciência dele, né? E da maneira que, de repente, ele sai desse relacionamento. Ele machuca tantas pessoas, ele cria uma dor tão profunda em tantas pessoas. Então, eu acredito, não sei, que quando ele desencarnar, que tem pessoas que né, não tem jeito, né? Vai desencarnar da mesma maneira. Então, eu acredito que, assim, quando desencarnar, essa pessoa vai perceber, né, vai passar um filme, talvez, na mente, que a gente vê nos livros, né, e vai ver tudo aquilo, todo aquele... É igual um joguinho de dominó, né, que vai... E o mal que ele fez a fulano, ciclano, terçano, aos próprios filhos, toda aquela destruição que ele causa, aquela de dor, de desequilíbrio, de sofrimento, e algumas famílias conseguem se reestruturar, porque a gente se apegam à própria religião, né? E consegue mudar, consegue força, não, vou conseguir, eu vou vencer esse momento. Eu tenho que entender que realmente a pessoa é uma pessoa enferma, assim como eu sou, mas que não tem condição, deixa ele viver. Ele fez a escolha dele de vida. Ele fez uma escolha. E numa escolha, quando você escolhe, você ganha ou perde. Né? Você ganha de um lado, mas também você perde do outro. Então, né, nem sempre é 100%. Então, eu acredito que essa pessoa, quando vier a desencarnar, ela mesmo vai ter a consciência do que ela havia combinado ou prometido, né, antes de encarnar, que ia fazer isso, e não fez nada disso, pelo contrário, fez tudo errado.
por questões de certos vícios da vida, enfim. Não, com certeza, mas olha só. Essa criatura, ela mesma, não, tô falando assim que ela mesma, porque eu estava lendo nos domínios da mediunidade, e o companheiro falando, eu acho que é Aulas, não é? Eu esqueci quem é o mentor nos domínios da mediunidade. Ele falando para que, olha, um senhorzinho lá dizendo que ele já estava lá há 20 anos, mas que ele precisava muito, muito reencarnar. Porque ele tinha feito muitas coisas erradas, ele precisava muito reparar o mal que ele havia feito quando estava encarnado na Terra, né? E ele já estava trabalhando no bem, né? Numa daquelas colônias, e trabalhando no bem ali, firme, todos os dias, e, né, com amor, com carinho, dedicação. Mas ele queria saber se já tinha alguma resposta de quando ele poderia reencarnar, né? E aí o outro companheiro falou assim, olha, eu... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, Pode inventar um nome, não espírito, tem né? problema. Que Pode o inventar um outro nome. espírito que. Sim. Não, o espírito que eu não sei Que se estava era Aulas, não conversando com sei, não ele, que lembro, estava não lembro. um Estava instrutor, conversando com ele e falou assim: um instrutor exatamente, espiritual, sim. instrutor. O instrutor, ele tinha feito coisas muito piores e estava ali naquele lugar, né, naquela colônia, trabalhando há 50 anos. Há 50 anos, ele era responsável, né, por aquela colônia, por aquele lugar de socorro, né, aos desencarnados, e ele também estava na mesma condição que ele. E ele dizia, tem que ter paciência, meu irmão. Eu fiz isso, e estou na mesma condição da sua. Você está 20, eu já estou 50. E E- eu também estou esperando a minha volta para poder tentar sim, sim. corrigir os erros do passado. Então, mas olha só, Então, só queria pontuar duas coisas. Você está falando explicitamente que a pessoa desencarna e se arrepende, né? Vamos falar de várias não, fases. se às vezes, nem Isso. sempre, Tem né? espíritos que não se arrependem. Não se Não se arrependem. arrepende, eu sei. Aí Eu o que estou que a falando no espiritualidade caso de se arrepender. Isso. Aí a espiritualidade superior, às vezes, fornece alguns recursos extremamente educativos. Então, tem espíritos que desencarnam e, por vezes, ficam num estado de sono. E realmente está dormindo mesmo. O espírito fica dormindo, Uhum. revivendo tudo que a pessoa fez. Ninguém está julgando, não. Ninguém está falando, aham, aqui está errado. Aham, ali está errado. Ninguém faz isso. Ele deixa a própria consciência ver e despertar. Só que você, assim, nós não lembramos. Se eu perguntava a qualquer um aqui do grupo, né? O que você fez exatamente nesse dia, há 30 anos atrás, nesse horário, uma quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2023, estamos hoje, o que você fez nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, há 30 anos atrás? Você não lembra. Existe um motivo pelo qual a gente não lembra. Nós não gostamos de perceber a nossa forma atrapalhada de viver. Isso é uma reação natural nossa, tá? Nós não gostamos de perceber que perdemos oportunidade de agir melhor, que podíamos ter falado de uma forma mais carinhosa e não falamos. Aí tem pessoas que sofrem de um remorso, uma tristeza profunda, porque falou de maneira atrapalhada e aí magoou alguém. E aí fica sofrendo, se remoendo. É um tipo de arrependimento, né? Só que quando nós estudamos na doutrina espírita sobre arrependimento, não é exatamente isso. Essa sensação, ela passa. Entendeu? Ela passa. E aí você chega no seguinte agravante. Quando eu reencarnei, quando eu estive nessa condição, eu sucumbi a esses abismos que ainda habitam a minha alma. Como é que eu posso não sucumbir de novo? Você está entendendo? Existe um problema em loco
que não tem a ver. Você pode apontar para a pessoa que ele magoou várias pessoas que ele ama profundamente. Aí ele vai dizer assim, mas é igual você chegar para uma pessoa que tem diabetes, vai? Aí você chega para a pessoa e fala o seguinte, pô, lembra que você, pô, teve uma crise de diabetes e tal, você ficou cego durante alguns minutos, causou um pânico geral, causou uma tristeza profunda em todo mundo. Aí você fala, mas eu não tenho controle sobre isso. E é a verdade, não tem controle, é uma deficiência intrínseca. A questão é como retornar e não cair no mesmo erro. Esse é o problema. Como retornar e não cair no mesmo erro? Até pouco tempo atrás, às vezes quando eu gosto de ler jornal, adoro ler jornal e ver algumas notícias assim bem estapafúrdia, né? Recentemente eu vi um jornal onde tinha uma pessoa que ficou famosa aqui no Brasil, uma notícia que espalhou rapidamente, um rapaz que não tinha os 2 braços nem as 2 pernas. Ele nasceu assim, sem braço, sem perna. E estava tentando cometer um assalto e foi preso. Esses bichos. Ou seja, ele já sabia Como que ele disso. conseguiu isso? Eu não sei também. Eu não entendi muito bem a matéria. Eu não consegui parar para ler a matéria. Eu só li assim rapidamente, que eu gosto de botar vários jornais digitais num feed de notícias e eu só vou passando, né, e vendo as notícias. Mas eu li aquilo e falei assim, olha lá, outra alma que está tentando vir à Terra, retornar, reencarnar, pediu para vir sem os braços, pediu para vir sem as pernas, porque Deus não tira perna e braço de ninguém. A mensagem é clara, Jesus falou claramente para todo mundo: se os seus olhos são motivos de escândalo, arrancai-os e jogai ao fogo. Ninguém vai fazer isso por você. Quem faz isso é você. Ninguém vai falar assim, ó, cuidado, hein? Deixa eu arrancar teu olho e jogar no fogo, hein? Não, ele não está fazendo isso. E quando ele estava falando fogo, não era um fogo qualquer, era no fogo transformador do conhecimento. O fogo que o Cristo estava falando não era um fogo por fogo, porque ele podia falar para jogar na lixeira, dava a mesma ideia. Por que ele preferiu usar a palavra fogo? Porque não é simplesmente jogar fora. Você vai ter que pegar aquela sua experiência, aprender com aquela experiência, as experiências de fracasso são as que mais nos ensinam. Pega essa experiência de fracasso e como que você pode corrigir a forma como você sentia a vida diante desses assuntos. E aí você reestrutura a sua consciência, aí você reestrutura os seus sentimentos. É isso. É um trabalho hercúleo. E nós, quando estamos na condição de cônjuge, de amores, de alguém que está perto, seja filho, filha, esposa, não importa, e que quer realmente coparticipar para ajudar, você sabe que você vai ter que amparar nesse momento do fogo transformador, o fogo do conhecimento, o fogo de sentimentos renovados. Porque senão você sucumbe no mesmo erro, mesmo sem braço, sem perna. Não muda nada. Tem vários países que têm pena de Mas morte aqui contra a também tem a corrupção. questão da pessoa querer ou não, né? Aceitar ou não. Então, Porque você pode até ter a boa vontade, você ter a mas é um indulgência, jogo, olha só, mas é um jogo. e o outro não aceitar. O E jogo aí? da vida, o grande jogo da vida, é que você vai reencarnar sem saber. Sim, Entendeu? ótimo. Antes de reencarnar, você vê as Ótimo. pessoas, todo mundo reunidos antes de reencarnar. Tem até Uhum. um livro que narra em detalhes isso, né? Tava aquele grupamento, aí quando tava chegando na hora H, que ia ter que reencarnar, o pessoal começou a amarelar. Mas eu vou esquecer tudo que eu estudei aqui. Eu vou esquecer tudo isso. Que aí não vai ser um jogo de cartas marcadas. Vamos ver Sim. realmente os sentimentos nobres que você está animando e que você quer continuar animando. Mas, entendeu? Por vezes a pessoa está com ótima boa vontade antes de reencarnar, mas não vai lembrar nada do que ela tentou fixar mecanicamente. Não é questão de fixação mecanicamente. É questão de realmente sentir esses valores e querer animar esses sentimentos. Por isso que é tão desafiador. Gente, nós É muito passamos desafiador. da hora, hein? Vamos fazer a nossa prece final, deixar esse restinho para a próxima. Tá? Tá ok. Não quer fechar esse É, trechinho, tá. não? Mas 2 Eu minutinhos. Mas... Eu acho melhor não, porque olha quanta coisa Ah, tá ok. nós comentamos aí, que é importante. O que vocês acham? Melhor, né?
Então deixa eu marcar aqui, porque eu não vou lembrar onde é que tá. Deixa eu marcar aqui o texto, porque eu também não vou conseguir lembrar, vocês me desculpem. Porque às vezes eu tô lendo outras coisas, estudando outras coisas, e eu saio trocando tudo. Eu acho que eu tô numa página de um livro, mas é a página de outra. É, Jovino, mais Jovino. Nós paramos aqui no mais Jovino. mas você admite, porventura, que o casamento seja mais. Ah, sim, mais jovino, Isso. né? Que aí eu acho que Mais jovino, tá com a reticência. Então é o lado isso. teatral, né? Mais jovino. Aí, Porque é um aulas. Sim. assunto, né, que todos nós temos, assim como o Luciene, temos dúvida e precisamos voltar a esse assunto. Não, e às vezes é melhor realmente a gente costurar o assunto devagar e absorver aos poucos, com certeza. Vamos lá. Então, eu vou fazer a prece para a gente finalizar. Ok, ok. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, todos esses ensinamentos, que possamos, Senhor, ter maior compreensão e agir com mais caridade para com outros, Jesus. Pedimos permissão, Senhor, nesse momento, para finalizar nossos estudos, que nossos companheiros desencarnados que aqui estão em torno de nós possam também, Senhor, assim como nós, absorver conteúdo do Evangelho e também de caridade, para que possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Agradecemos hoje e sempre e pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa Boa noite, tchau, noite tchau. também. Obrigada Nada por que isso. Até a próxima. tudo. Boa noite, tchau, tchau.